Recentemente nós tivemos muitos shounens que explodiram em popularidade. Alguns muito bons, outros mais ou menos, mas dentre os shounens modernos, um que se destaca é Jujutsu Kaisen. Pelos seus personagens carismáticos, a história bem contada, a construção do mundo, o sistema de poderes, que o autor gosta de dar uma viajada de vez em quando, e também pela boa produção de seu anime. Opa, fala aí, aqui é o Mr. Guest. Nesse vídeo vamos falar sobre um dos melhores shounens de ação dos últimos tempos, Jujutsu Kaisen. O arco de Shibuya tá aí e promete ser incrível, então não tem momento melhor para começar a acompanhar. Então não esquece de se inscrever para acompanhar também o canal. Sua presença significa muito para mim e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que faz um shounen de ação ser bom? Porrada. Mesmo que o foco da história seja a ação, ainda assim o público precisa se importar com o que está acontecendo, com os personagens que estão envolvidos e os motivos daquela luta. E esse é um dos pontos que Jujutsu acerta muito. Fazer personagens carismáticos e mantê-los relevantes. Porque quando chegar a hora de todo mundo sair no angu, o público vai se importar com os personagens que estão envolvidos ali, e isso deixa o conflito mais interessante. Não importa o que ele tá fazendo, sempre que o Gojo tá na tela, a sua atenção é sugada. E não só ele, todos os personagens têm seus charmes próprios, e eu não consigo pensar em nenhum personagem importante que passe um sentimento de desperdício de tempo quando tá em cena. Jujutsu Kaisen tem um grupo de personagens secundários até que pequeno em comparação com outras histórias do mesmo gênero. Mas isso é bom, porque dá pro autor dar a devida importância para cada um, ao invés de ter trocentos personagens que não acrescentam nada para a história. Outro ponto que a obra faz bem é introduzir os antagonistas. Fazer você se importar com eles e mantê-los na história por mais tempo do que um único arco, tirando a necessidade de tirar novos vilões do Toba toda vez que precisar de alguém para fazer alguma maldade. Imagina, por exemplo, você construir um arco inteiro ao redor de um antagonista que vem sendo citado por muito tempo, e quando você chega no clímax da sua história, você simplesmente troca ele por outro que foi convocado do vazio para substituir. Não seria legal, não é? Não é? Pois sejamos gratos que Jujutsu Goiaba não faz isso. Porque os vilões principais já estão muito bem estabelecidos e isso faz você se importar com eles. Esse cara aqui pode querer fazer um genocídio muito louco, mas tenho certeza que quando ele for embora você vai sentir saudades. Não importa o quão loucos sejam os vilões, todos eles são divertidos de acompanhar. E também dá pra entender as motivações deles. Alguns até que fazem sentido se você parar pra pensar, e tem o Mahito revirado nos entorpecentes. Mas esses personagens legais também precisam de poderes legais para acompanhar, e esse é outro aspecto em que a obra brilha. Todos eles têm poderes bem diferentes, que funcionam de formas bem diferentes, e que têm explicações bem diferentes. Você tem gente que luta com sombra, gente que luta com espada, panda que vira gorila, gente que não tem poder, então isso vira um poder, gente que ganha as lutas no argumento, gente que tem o poder de 2 caras numa moto, Evangelion, anemia e por aí vai. O autor dá explicações no mínimo interessantes para os poderes dos personagens. Por exemplo, para explicar os poderes do Gojo, tem toda uma explicação complexa sobre como ele consegue manipular o espaço ao nível atômico e com isso ele consegue desacelerar as coisas quanto mais perto elas chegam dele, que através do poder da matemática ele consegue criar impossibilidades combinando números infinitos com negativos ou positivos, pera aí um pouco, para o espaço se corrigir, criar atração ou repulsão, e ele consegue também enviar uma quantidade infinita de informações para o cérebro. E no fim, o que o poder dele faz é, ele consegue controlar o espaço em volta, você não consegue acertar ele, ele consegue te acertar, você perde, ele ganha, fim. Mas pelo menos essas explicações extremamente complexas que são dadas para os poderes fazem sentido, e elas também fazem parte do charme da obra. A única coisa que não tem explicação é você não ter deixado seu like ainda nesse vídeo. Tem que ter concluído pelo menos alguns anos da faculdade para ser um feiticeiro Jujutsu decente. Porque senão, como você ia saber que tem que acertar o oponente em uma posição equivalente a 7/3 para dar um dano crítico? E qual é o poder do nosso protagonista? Ele dá soco. Mas o soco dele vem parcelado em 2 vezes.
Dá pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre o sistema de poderes de Jujutsu Kaisen, porque ainda nem falei sobre domínios, energia amaldiçoada, regras, dentre outras coisas, então comenta aí se você quer um vídeo desses. E pra amarrar esses personagens e poderes, nós temos uma boa narrativa, que mesmo que simples, ainda assim funciona muito bem. Por algum motivo é comum pessoas pensarem que uma história ser simples ou clichê é algo ruim, quando na verdade importa muito mais a execução dessa história. É muito melhor você comer um arroz com feijão bem feito do que tentar cozinhar um ravioli de berinjela ao molho de sálvia e acabar colocando fogo na cozinha. A história é simples, tem os espíritos trevosos do mal e tem as pessoas que passam a correia nesses espíritos trevosos do mal. Óbvio que não é só isso, mas essa é a base. São os personagens e suas interações que movem a história e torna realmente interessante. Do contrário, se pensarmos bem, os arcos são basicamente: preciso aprender a luta com os bichos, arco de torneio, preciso lutar com outras pessoas, pegaram o Gojo, preciso lutar com os bichos, tenho boleto pra pagar, preciso lutar com os bichos. E tem alguma coisa de errado nisso? Não! No fim, o que todo mundo quer ver mesmo é o pau torando e poder voando. E aqui Jujutsu dá uma aula. As lutas são bem coreografadas e a junção dos poderes específicos dos personagens com as regras daquele mundo acabam gerando situações e formas de superar oponentes bem interessantes. E o anime faz jus a essas lutas com uma belíssima produção, com praticamente todas as lutas sendo extremamente bem coreografadas e animadas. E a boa trilha sonora ajuda muito também. Pena que um certo estúdio de animação não dá as condições necessárias para essa equipe mostrar todo o seu potencial, porque temos episódios sendo finalizados literalmente horas antes de suas exibições. Então todos temos muito a agradecer a toda a equipe envolvida por tudo que nos entregam, apesar das condições precárias em que eles estão trabalhando. A luta do banheiro com certeza é a melhor luta do anime até agora e será lembrada como uma das lutas mais criativas e bem animadas dentre os shounens. A direção, a coreografia, a animação, a trilha sonora, o uso de cores, foi tudo executado com maestria. E esperemos que o anime continue assim e não acabe colapsando pelo cronograma horrível. Tomara que a luta do gafanhoto tenha sido somente um incidente isolado e que eles consigam continuar entregando uma qualidade tão alta nos futuros episódios. O arco de Shibuya tem sido incrível, mas acho que alguns fãs se emocionaram demais antes do arco começar. Me prometeram o melhor arco shounen que eu veria na minha vida, e até o momento não é bem assim. O arco é muito bom sim, mas não é a coisa mais absurda que eu já vi. Talvez isso mude até o final do arco, já que ele ainda não acabou. Então esperemos a sua conclusão antes de dar esse veredito. Apesar de que eu já sei de tudo o que acontece em Jujutsu porque os fãs não se aguentam. Os leitores do mangá de Jujutsu e os leitores do mangá de One Piece. Os dois a 80 por hora, quem solta mais spoilers sem motivo nenhum. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e sua inscrição, porque o canal tá engatinhando ainda. Então qualquer ajuda é muito importante. Comenta aí também quais vídeos vocês querem ver no futuro. Ainda teremos mais vídeos sobre Jujutsu no canal, como eu falei antes. Então você não vai querer perdê-los, né? Então falou e até a próxima.